magnésio faz no cérebro, hein? Primeiro, o magnésio, ele estabiliza a molécula de ATP. Então, ele trabalha junto com a derribose e com a creatina. Estabiliza, faz parte da estrutura da molécula de ATP, da estrutura da molécula da fosfocreatina. Para você produzir serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA, usa magnésio. Eu vou ficar até quinta-feira que vem aqui falando o que o magnésio faz, né? Faltou magnésio, o neurônio começa a ligar fora do horário onde não deveria. Só que aí também tem que saber prescrever a dose, o horário, né? Que tem a galera que fica nas loucuras também, né? Se você pega um medicamento mononuclear, é fácil você estudar ele, aonde que ele chega, como é que ele faz, como é que ele entra, o que ele passa, como ele é metabolizado, como ele vai embora. Agora, quando você pega um cravo da Índia, que tem 1.200 moléculas na composição. Conhecidas. 1.200, aquele trenzinho desse tamanho assim, ó. Qual tecnologia do planeta Terra vai conseguir estudar a interação de 1.200? Não existe. Aí o que sobra pra gente? Muitas vezes sobra a análise do resultado. Você aplicou o cravo da Índia no cara. Esse aqui melhorou, ele não teve mais hálito ruim, o intestino dele funcionou melhor, ele recuperou mais rápido dentária e você vê o resultado. Aí vem aquele xarope lá e que diz: cadê o estudo científico que mostra o mecanismo de ação? Querido, não tem mecanismo de ação na fitoterapia, não tem. Eu acho que essa é a grande estupidez da pessoa que usa a ciência como uma religião e não como uma ferramenta. Eu sou super a favor da ciência. Tem que ficar claro aqui, eu amo ciência. Só que as pessoas que usam isso como um dogma, quando você fala de nutrientes, é impossível você chegar no critério que foi feito para favorecer fármacos. E é isso que a nossa medicina faz, isso que a nossa farmacologia moderna faz. Ela pega o alimento, vê qual que é o princípio ativo, isola ele, depois quer vender ele porque ele quer testar ele, e se ele funcionar, é ele o único que foi o responsável por fazer funcionar. Então só vale aqueles que prescrevem aquele medicamento, só que ela só vai fazer isso se aquilo tiver retorno e patente. Esse é o problema. E aí? É aí que a coisa fica complicada, né? E aí, você tá afim de viver mais? Viver com mais funcionalidade? Chegar aos seus 80, 90, pensando, conversando, andando, trocando ideia, tirando foto, viajando, sendo feliz? Então essa conversa é para você. E onde é que você está? Você está no Fitocast, o maior podcast de saúde do sul do Brasil. E hoje nós recebemos aqui 2 profissionais fantásticos. O Dr. Endrigo já é velho de casa, né? Todo mundo já sabe quem ele é, mas para quem não sabe, Dr. Endrigo Prevedelo, apresente-se. Eu sou médico, eu sou especialista em acupuntura, gosto dos meandros da nutrologia, da longevidade saudável, que é o que a gente vai conversar agora. E se você tem mais de 50 anos e se preocupa em envelhecer e chegar aos 130 com saúde, já deixa o teu nome aqui, o local de onde que você está falando. E se você tem menos de 50 anos, com certeza vai impactar muito mais na tua vida, porque você vai ter a oportunidade de, desde já, construir uma adultez, uma pós-adultez, porque eu falo assim, velhice é estado de espírito. E quem assiste o nosso podcast tem juventude até com 103 anos. Esse é o ponto, né? E nós recebemos hoje aqui pela segunda vez, ela caiu na besteira de falar que ia voltar. Cara, caiu na besteira de falar que ia voltar, já era, né? Doutora Daniele Lodetti. Aqui direto, né? Doutora, quem é você? Pois é. Obrigada, doutor Júlio. Obrigada, doutor Endrigo, por me receberem aqui novamente. Eu sou Daniele Lodetti, sou nutricionista e a minha linha de trabalho é a neuronutrição. Então, eu misturo isso, o trabalho com a minha vida pessoal, porque na minha casa todo mundo tem os neurônios meio assim, fora da curva. Ajeitei tudo, os meus também ajeitei. Então, o meu propósito é levar saúde mental, saúde cognitiva para as pessoas, através da alimentação, dos nutrientes, dos fitoquímicos, fitoterápicos, coisa que todo mundo pode fazer para cultivar um cérebro mais saudável e para prevenir também, né, doenças neurológicas e psiquiátricas. E tem gente que acha que tudo isso é muito caro, muito difícil. A gente vai desmistificar um pouquinho isso hoje e a gente vai entrar numa parte que eu acho sensacional, que é o tal do anti-aging cerebral. Tem todo mundo muito preocupado com a pele e tal, não sei o quê, e não estão se preocupando com o seu cérebro. E muitas vezes aquilo que a pessoa fala assim, mas a minha vida sempre foi assim, por que agora está diferente? Você não sabe, mas você já começou a construir isso, há anos, né? Você falou agora do quem tem mais de 50 anos, mas se a gente fosse começar a pensar no anti-aging, seria só nos 50?
Enquanto tá na barriga da mãe. E até antes. Nasceu. É lá no óvulo, no espermatozoide, né? É. Então, o processo de neurodesenvolvimento, aquela coisa de até a juventude, o cérebro em pleno processo de formação, o que você faz nessa idade, você vai colher a vida inteira. Então, não tem que esperar começar a piorar para cuidar. Tem que melhorar o máximo que puder. Então, é construído desde a época, né, intrauterina, e cuidar do que você construiu e tentando melhorar sempre. Porque não é porque a gente tem 90 anos que o cérebro não pode melhorar, porque tem neuroplasticidade para isso, sim. Eu recebi 2 perguntas essa semana no meu perfil, que, aliás, muito obrigado a todos vocês que seguem a gente. Eu vou deixar o perfil de todo mundo aqui também na descrição do vídeo. Mas hoje somamos 8.500.000 seguidores, com 200 milhões de visualizações média por mês. Então, eu não sou nada se vocês não existirem. E muito obrigado por vocês que comentam, que trazem essas informações. Mas 2 perguntas me chamaram muita atenção. Uma delas, uma mãe gestante no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, ela me disse assim: doutor, eu estou tomando vitamina D, mas eu estou preocupada. Será que pode? Será que isso não vai afetar a minha gestação? Eu falei, vai muito, mas não é para você parar não, pelo amor de Deus, é essencial. E a segunda me fez a seguinte pergunta: doutor, tomei magnésio durante a minha gestação e agora estou lactante. Será que isso não faz mal para o bebê? Gente, é o tipo de pergunta que revela o quê? Falta de conhecimento da população. Porque são coisas que, se você sentar com um nutricionista, é quase obrigatório. Aliás, falando em obrigatórios, né? O que a gente poderia... Obviamente, ninguém está fazendo nenhum tipo de prescrição aqui. Estamos orientando para você que vai buscar um profissional para te ajudar a olhar para isso, né? Mas quando a gente fala de gestação, doutora, o que é essencial para a gente pensar em termos de já preparar o cérebro, cuidar do cérebro dessa criaturinha que está vindo ali? O neurodesenvolvimento, né? Eu digo que começa com a construção de um intestino saudável, porque se a mãe tem qualquer processo inflamatório crônico, sistêmico, isso já afeta o neurodesenvolvimento. Então é comer fibra, comer alimentos de origem vegetal, uma alimentação saudável, para ter microbiota intestinal saudável. Falando em neurodesenvolvimento, ômega 3. A mãe tem que fazer a utilização de ômega 3. Mas eu como sardinha, eu como peixe. Que bom, parabéns, mas a cota diária de ômega 3 não consegue ser suprida por conta desses alimentos, infelizmente. Então, ômega 3 é um suplemento meio que obrigatório na gestação. E eu também sou muito a favor da colina, né? A colina que está na gema do ovo. E a colina ela é muito importante para o processo de replicação celular e para o neurodesenvolvimento. Então, é comum que a gente goste de fazer suplementação com colina, que inclusive é rica na gema do ovo. Vitamina D. Na gestante, a vitamina D não pode estar 30, 32. A gente gosta de níveis de vitamina D lá perto de 50, 60, que é o que a literatura mostra que é o ideal. E um outro ponto que é importante é a avaliação do metabolismo do ferro. Quando a mãe ela inicia a gestação com anemia, é difícil a gente conseguir reverter isso no decorrer da gestação. Então, utilizar, né, fazer exames de sangue prévios para ver se está tudo em ordem para fazer reposição de nutrientes antes. Mas, infelizmente, não é raro a gente ter que fazer suplementação de ferro, porque se eu não tiver uma boa perfusão sanguínea, chegada de sangue e oxigênio para o bebê, isso também vai ter impacto em todo o desenvolvimento e no neurodesenvolvimento. Né? E aí uma dieta equilibrada, mas tem alguns suplementos que não podem faltar. E o magnésio também, para mim, é o meu querido. Né? O magnésio que participa de 750 milhões de reações químicas. Inclusive, a gente vai falar mais para frente aqui no podcast de hoje sobre o efeito neuroprotetor do magnésio e também mães que têm a gestante com ansiedade, às vezes uma depressão no momento da gestação, em que antidepressivos não são indicados. Os nutrientes são fundamentais no tratamento e o magnésio é um desses que a gente deve indicar na depressão e ansiedade no período gestacional. Nós pegamos uma paciente em conjunto, eu e o Dr. Felipe Batistella, médico psiquiatra, fora da casinha também, a gente já recebeu ele aqui. E fiz a suplementação de uma gestante, já no 3º trimestre da gestação, e ela com situações assim bem características de ansiedade, acordando de noite, desesperada. E na suplementação a gente não consegue fazer subir o ferro dela de jeito nenhum. Imagina ela no 3º trimestre da gestação com ferro de 20. E eu falei, olha, não tem condições, eu não tenho mais... Não é nem ferritina, é ferro de 20. Então essa menina tinha uma... Não, desesperador. Desesperador mesmo. Aí o que eu fiz?
olha, isso aqui já não é mais uma questão nutricional, isso aqui a gente já tem que fazer injeção. Isso. E como ela tinha episódios que merecem essa atenção do psiquiatra, doutor Felipe, por favor, o senhor pode atender aqui para mim e tal? Ele atendeu ela, primeiríssima coisa que ele olhou, não, a gente precisa fazer ferro agora. Intravenoso. Porque não é só um risco para ela, é um risco para a criança. Isso, o ferro é importantíssimo, ele está ligado a uma série de circuitos, inclusive do oxigênio, né? Aí como que... E o mais engraçado é que ela veio para mim depois de ter passado por 2 médicos lá da região e nenhum suplementou o ferro com exame na mão. Cara, eu acho que isso é incabível para um profissional. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o fato da pessoa estar gestante, o médico fica com medo. Porque como ele não tem tradição com aquilo, como ele não tem manejo com aquilo, ele fala, não, isso aqui não pode, não vou fazer. Mas, gente, pelo amor de Deus, seja humilde pelo menos uma vez na sua vida e diga, olha, sobre isso daqui eu não sei. Passa para um profissional, passa para alguém que entende do negócio, aí corre um risco de uma pessoa dessa, a vitamina D dela em 19. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, isso é o fim da picada. Então são coisas assim que a gente vai vendo que você vai olhando para a média na sociedade e a pessoa recebe e fala, 19 está perto de 20, né? 20 já está dentro do padrão, tá tudo bem, né? Pega um sol ali que já resolve. Meu Deus. E a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Posso compartilhar, então, um caso que aconteceu comigo há um mês atrás. Uma gestante também, no segundo mês, apresentou com um ferro de 54. Não era tão drástico, mas o ideal é perto de 100, para se ter ideia. Os exames dizem que o normal é de 70 a 100 e alguma coisa, mas não, vamos no ideal, é 100. E ela estava com 54. E eu falei... Isso não está legal. Ela, com clínica depressiva, gestante e tudo mais, eu prescrevi para ela o ferro endovenoso, ela foi para a cidade dela. Quem disse que ela conseguia? Uhum. Ela, nem no plano de saúde dela, que eu já não chamo mais de plano de saúde, é plano de doença, negou para ela porque ela não tinha indicação, porque ela não podia fazer. Falei, gente do céu, é um sistema que está dizendo isso? É o médico dela que está dizendo isso? Ou quem? Porque eu prescrevi. A prescrição está feita lá. E ela não consegue. Né? Há um mês ela tenta fazer. Eu falei, olha, eu não gostaria de falar isso que eu estou falando, mas vai no particular. Vai ter que ser fazer no particular, porque não adianta se for para depender de um sistema de doença como esse. E ela é uma injeção mais cara, né? Dessa paciente saiu R$700, mas eu falei para ela, olha, se você for no posto de saúde não vão fazer, se você for no hospital não vão fazer. E foi o que aconteceu com ela. Fez uma semana, hoje está fechando uma semana. Cara, é outra pessoa, é outra coisa, né? Doutora, pergunta importante sobre suplementação. Hoje a gente tem uma quantidade relativamente grande de possibilidades de suplementação. Quando que é indicado a gente pensar a suplementação? Né? Perguntas assim, meu filho tem 14 anos, ele deve tomar creatina? Meu filho tem 10 anos, ele pode tomar magnésio? Quais são os critérios que a gente leva em consideração? Bom, primeiro, investigar se tem deficiência. Então, não interessa o paciente estar reclamando ou não, se eu fiz o exame de sangue, mesmo sem que haja uma queixa específica, eu perceber que aqueles níveis de nutrientes estão baixos, eu vou repor, quer ele queira, quer não, porque não precisa ser uma queixa. Mas tem algumas situações em que a gente não percebe alterações no exame de sangue, mas eu sei que eu preciso cuidar daquilo, eu sei que eu preciso dar uma ênfase naqueles nutrientes pela clínica do paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem um quadro de depressão, né? Onde eu sei, então, um paciente irritado, ansioso, agressivo, que não consegue relaxar, esse humor deprimido. Esse paciente, eu sei que eu preciso trazer equilíbrio para os níveis de neurotransmissores. Então, eu preciso ajudar na produção de serotonina, por exemplo. E tem nutrientes que são fundamentais, mesmo que no exame de sangue não apareça. Não. Como, por exemplo, o magnésio. Na produção de serotonina, o magnésio ele entra. E nessa sintomatologia de irritabilidade e ansiedade, o magnésio também ajuda a diminuir esse sintoma, porque diminui a entrada de cálcio e sódio nos neurônios. Tem um efeito de meio que desligar os neurônios, digamos assim. Então, ele modula o funcionamento de canais iônicos no neurônio. Então, vai tratar um sintoma. Mas eu fiz exame de sangue e o magnésio deu normal. Primeiro que no exame de sangue, o magnésio sempre vai dar normal. A não ser que você peça magnésio eritrocitário. Que é outra parada. Que é um magnésio intracelular. Tem gente que nem sabe o que é isso.
O magnésio do sangue, ele geralmente vai estar normal, porque os ossos, né, eles mandam magnésio para manter uma magnesemia ali estável. Então, só que o exame de magnésio eritrocitário é um exame que o plano não cobre, é caro. Então, você vai encontrar o magnésio normal, mas num cérebro que eu sei que tem sintomas de excesso de entrada de íons positivos no neurônio, eu tenho que frear. Então, onde o magnésio entra, ou mesmo a creatina. Um paciente que tem ou TDAH ou qualquer sintoma de deficiência na produção de um neurotransmissor. Gasta muita energia, muito ATP para produzir o neurotransmissor. E a creatina, ela oferece uma oferta de ATP extra. Tanto que a gente tem estudo, creatina com antidepressivo, creatina e antidepressivo com placebo. Quem associou os dois tem o melhor resultado, porque a energia é a bioenergética. E outras vitaminas do complexo B. Eu sei que a gente não dosa B1, B2, B3, biotina, porque é muito caro fazer esses exames. Então, se eu sei que eu tenho que aumentar a produção de um neurotransmissor, mesmo que eu não saiba no exame de sangue como tá, eu vou dar mais nutriente. Então, eu uso vitaminas do complexo B para poder dar um suporte nutricional para o neurônio, né? O próprio 5-HTP ou o triptofano. Eu não vou fazer um exame de sangue de triptofano. Não vou fazer. Mas eu sei que o triptofano é usado para produzir serotonina e o neurônio está mostrando que está falta. Então, eu vou dar uma ajudinha. Então, a gente vai na clínica do paciente, né? Não é sobre, eu só preciso de vitamina D e B12, tá normal, segue a vida. Segue a vida passando mal, gente, não precisa. Que vida que é essa? Eu, se for a Anvisa, for lá em casa, o COB manda me prender por doping do suplemento que eu tomo. Eu tenho uma agonia quando o pessoal fala assim, eu falo pro paciente, você precisa repor complexo B. Doutor, mas eu já tomo B12. Gente, complexo, são várias, né? E uma das coisas que eu falo assim, B12, inclusive quando vai fazer um exame de sangue, né? O laboratório fala lá, você tem que ficar 3 a 5 dias sem usar suplemento, porque senão vai dar alterações nos exames. E isso que eu acho interessante. Se 5 dias você consegue anular os efeitos de uma vitamina B na circulação, é incrível como as pessoas precisam entender isso, os médicos precisam entender isso, que está aí do outro lado ouvindo isso. Vitamina B do complexo B, com exceção da B9 e da B12, não fazem níveis de estoque no nosso corpo. Se a gente deixa de tomar hoje, 5 dias depois não tem níveis bons. Mas então tem que viver suplementando. Não, criatura. Você tem que comer alimentos que o contenham. Só que, aonde que tem mais? Alimento integral. E o que a gente mais tira do alimento? Eu gosto de fazer a seguinte crítica. A farinha, que supostamente é feito do trigo, e o trigo é excelente em reservas de complexo B, excelente, mas tudo é retirado na casca, no germe, para fazer a farinha branca. Ou seja, tem gente que morria no passado, né, de pelagra, beriberi, comendo farinha de trigo, e o trigo é rico em complexo B, por quê? Porque ele é tirado no processo de refino, simples, né? E eu gosto muito de trazer isso, porque isso é simples. Porque o trigo integral, ele vai fazer diferença. Mas não vamos falar de trigo porque tem glúten. Arroz integral. Gente, os caras estão mais preocupados com o glúten e pouco com conservante, com corante. Eu tive padaria, eu fui dono de padaria. E assim, a gente mandou fazer um teste uma vez na farinha, porque tem legislação. Então, se alguém pegar o pão e te denunciar, você está lascado. Então, o que a gente fez? A gente pegou a farinha e, por uma certa quantidade de farinha, a média era de 3 gramas de antifúngico. A gente pegou 30 gramas de antifúngico naquela amostra. Aí, como que você vai dizer que o glúten é um problema? É óbvio que existem casos que você tem que olhar com carinho, mas se a gente for olhar para o geral, a quantidade de corante, conservante, anti-isso, anti-aquilo, e isso tudo tem um impacto gigante no cérebro, não tem? Mas aliás, muito. Eu ia te perguntar sobre isso. O glutamato monossódico, o que esse cara faz no cérebro da gente? Pois é, o glutamato monossódico, ele já chega dando cacetada logo que chega na boca, não precisa nem chegou no cérebro, já tá causando. Então já destrói papila gustativa. Você, como ele tem aquele gosto muito forte, específico, aquilo que não tem glutamato monossódico, suas papilas gustativas nem percebem. Então tudo fica sem graça,
né? Quando você tem o hábito de comer glutamato monossódico. Segundo, que ele altera a microbiota intestinal. A gente está aqui construindo, comendo fibra, alimentos corretos para permitir que a microbiota seja saudável, diversificada, e eu coloco um glutamato monossódico. Sai igual um metralhador, matando todo mundo. Aí, mas é pouca caloria que tinha um alimento um glutamato monossódico, um pouco me lixando para as calorias que tem lá dentro, né? E aí o glutamato monossódico, ele vai, por alterar a microbiota intestinal, ele vai trazer o leaky gut. E quando eu tenho leaky gut, essa perda, né, da integridade da mucosa intestinal, eu tenho leaky brain, que é a perda da integridade da barreira hematoencefálica. Então, coisas que não deveriam atravessar para o cérebro, acabam atravessando, inclusive o próprio glutamato monossódico, né? E o glutamato monossódico, assim como o ácido benzoico, que fala-se pouco dele, o ácido benzoico é um conservante e ele aumenta a neurotransmissão excitatória de glutamato, o ácido benzoico. Além de ele, no processo de eliminação, ele leva junto uma glicina. E a glicina é um aminoácido fundamental para o controle excitatório e inibitório do nosso cérebro, inclusive para a modulação da dor, né, na medula. Então, além de ele causar o estrago em si, ele vai arrastando um monte de gente para trás. E o glutamato monossódico, sim, ele pode aumentar a neurotransmissão excitatória de glutamato, principalmente se houver um leaky brain, porque ele pode também seguir por outras rotas bioquímicas, mas ele estraga a microbiota intestinal. E aí a gente tem o ácido benzoico, que comumente está junto do glutamato monossódico e vai atravessar com mais facilidade pelo leaky brain, e eu tenho um aumento da neurotransmissão excitatória de glutamato. O excesso da neurotransmissão excitatória de glutamato, ele está na base de toda doença neurológica e psiquiátrica e transtorno do neurodesenvolvimento, né? Para você ter ideia, no TDAH já existem estudos que falam que há excesso de glutamato na fenda sináptica por uma disfunção de astrócito. E aí você tem depressão, ansiedade, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, enxaqueca, TDAH, doença lateral amniotrófica, esclerose lateral amniotrófica, esclerose múltipla, tudo com excesso de glutamato. Ai, mas o que o glutamato faz, Dani? O glutamato, né, como ele é excitatório, o que ele faz? Ele abre uma portinha que tem na beirada do neurônio, entra sódio e cálcio. Primeiro que liga o neurônio, você já fica ali, né? E o neurônio, ele tem uma grande chance de ele morrer. Então, é serial killer. Você vai num processo de morte neuronal induzida por conta disso. E aí, por isso que eu falo, as pessoas chegam com 40, 50, 60 anos, a memória tá ruim. Eu sei que tem uma série de questões, Sim, mas sim. como é que tá a sua cognição depois de anos matando o neurônio? E aí a pessoa começa. Não, agora eu tenho que correr atrás, agora eu tenho que tomar ômega 3, agora eu tenho que não sei o que lá, agora eu não vou mais comer mais glúten, que aí já começa a fazer as palhaçadas também, nada a ver. E daí eu falo, ok, tem a neuroplasticidade e a nossa neurogênese, né, para resgatar uns neurôniozinhos ali. Mas você não consegue mais desfazer o dano, né? E aí precisa sentir a dor para começar a mudar a O ser humano alimentação. é assim, né? Você sabe o que eu lembro do glutamato? A sensação depois de você ter comido um pacote de Doritos, de batata, aquela, sabe? Aquela sensação de a boca que tá ardendo, a língua Parece que ela tá com gosto de pulsa sabão. sozinha, assim, Céu da né? boca Fica... com uma crosta. Um negócio louco. E é exatamente isso. A gente não... Você fala, não, mas é tão gostoso. Não tô falando que não é. É isso que ele faz, aliás. Ele explode em sabor. O problema é que ele leva um monte de gente junto, né? Um elefante andando numa loja de cristais. Posso pegar o gancho aqui do ácido benzoico, que foi falado o ácido benzoico ou o benzoato de sódio, que você vai ver lá nos ingredientes dos conservantes do teu alimento. Eu tenho uma curiosidade muito gostosa, que eu adoro estudar isso aí, que convence... Ó, se o dano cerebral não te convenceu, o ácido benzoico, quando ele pega a glicina é um dos principais componentes do teu colágeno. E daí vai despencar. Então, se não for pelo dano cerebral, que é muito mais sério, pelo menos se convença da sua pele. A bunda caída, as tetas caídas, aí você para de usar essa O porcaria. laser que não pegou, né? Por que será? E o duro é que às vezes a gente vê na pele da pessoa, isso é bem comum, né? Você vai ver essa questão do colágeno, a glicina forma a massa muscular, ela tá ligada a uma série de questões, e aí a pessoa começa a depletar isso porque come mal, que já é ruim, não come às vezes, né? Esses dias eu estava conversando com 2 executivos aqui que vieram da Polônia para falar pra gente sobre não sei o que e tal, 5 horas da tarde. Eu falei, vocês almoçaram aonde? Não, a gente não comeu ainda. Tipo, cara, 5 horas da tarde, você tomou uma porcaria de café.
Aí como que você mantém esse corpo de pé? Você tá longe de casa, você tá no efeito jet lag lascado, porque a diferença de horário de lá é enorme. E como que a pessoa vai querer ter saúde? Ah, tô meio triste, tô me sentindo meio depressivo. Por que será? E é de uma hora para outra. A gente tem essas oscilações de humor ao longo de um mesmo dia e de uma hora para outra. Porque a fabriquinha de dopamina, serotonina, é constante. Alguma coisa ali faltou de chegar no cérebro, imediatamente já cai. Você termina o dia de um jeito, começa o dia de um jeito e termina de outro. Né? Principalmente nós mulheres, né? Vocês são um pouco mais estáveis. Nós queremos crer que sim. Ou então vocês fingem bem. A gente ainda tem a salada hormonal para misturar com o contexto, né? Mas a gente, de um dia para o outro, ou mesmo um paciente com, por exemplo, com demência, você vê que em um dia ele está de um jeito, no outro dia ele está do outro. Ele tem a mesma massa encefálica, mas o que é que esse cérebro recebeu hoje que não recebeu ontem e que mudou? Né? Eu tenho pacientes que às vezes eu mudo a dieta, passo alguns suplementos. Nossa, doutor, o que passou para mim que eu fiquei com tanta energia, eu fiquei tão bem-humorada, eu quis sair com as amigas, eu quis ir pra festa. Eu digo, pô, vai pra festa, vamos socializar. Mas é justamente esse boom de energia e nutrientes pro cérebro que eu trabalho, mesmo que ela não saiba. O paciente pode procurar por que for. Eu vou cuidar do cérebro dele, ele não precisa me pedir. Que aí ele vai notando os efeitos, aí eu não vou influenciar, porque ele não sabe o que eu fiz. Ah, pra que é isso aqui? Eu vou falar, é pra pele. Mas não é. E ele pergunta, que foi que você colocou a bruxaria naquele negócio? Que eu tô aqui, a minha filha tá dizendo que eu nunca fiquei tão feliz. Eu digo, pô, diga pra sua filha não irritar, porque não mexe lá, que tá dando tudo certo. Tá funcionando. E a tal da coenzima Q10? Fala-se tanto da coenzima, e assim, a gente vê, esses dias eu estava num programa de TV, e tava lá um cara fazendo propaganda, todo mundo tem que tomar não sei quantas miligramas. Tá? Cara, será que é bem assim? Será que não é o caso a gente, de repente, dar uma analisadinha antes, né? Mas bem utilizado, o que a coenzima Q10 faz no organismo? Bom, eu como trabalho com psiquiatria e neurologia, eu sei que toda doença neurológica e psiquiátrica tem uma disfunção mitocondrial na sua base. Então, eu sempre vou olhar para a mitocôndria e perguntar o que é que eu posso fazer para melhorar o funcionamento mitocondrial. Então, a coenzima Q10, ela, sim, ela acaba sempre entrando no meu raciocínio, principalmente, por exemplo, no paciente com Parkinson. O coração, a fisiopatologia do Parkinson é a disfunção mitocondrial. Ou um paciente que usa uma estatina, onde eu sei que a produção de coenzima Q10 endógena cai. Ou um paciente com estresse oxidativo inflamado, que oxida muito a coenzima Q10. Então, você sabe que tem situações que a mitocôndria e a coenzima Q10, elas estão ameaçadas. E doença neurológica e psiquiátrica, todas estão. Então, a coenzima Q10, para mim, é algo que é constante na prescrição pelo meu perfil de paciente. Ah, meu filho tem 14 anos, não tem nada, é saudável. Tá, não vou passar coenzima Q10. Ah, eu tenho 23, como bem, treino, tá ok, não vou ficar tomando coenzima Q10. Mas eu tenho que entender quem é o meu paciente e onde é que está o ponto fraco dele. Então, em neurologia e em psiquiatria, é muito comum. Inclusive, a coenzima Q10 entra em guidelines de sociedade de neurologia para prevenção de crise de enxaqueca. É guideline, né? Porque a enxaqueca tem a disfunção mitocondrial na sua fisiopatologia, isso diminui a produção de energia no cérebro, desequilibra os canais iônicos do neurônio, e o neurônio liga sem ser convidado, inclusive ali do circuito da enxaqueca, que é o circuito trigeminal. Então, você às vezes quer modular os canais iônicos do neurônio e tem que ter energia para isso. Tem que ter até pegar essa energia, botar os íons no lugar certo. Então, pensando nisso, a gente vai olhar para a base, não é? Vamos tomar analgésico anti-inflamatório. Aí já foi, eu estou tratando o pós, eu quero evitar uma crise. E a mitocôndria é um negócio. Eu tenho uma camiseta movida a mitocôndria, adoro. Adoro. Você não tem aqueles pacientes que falam assim, olha, eu fui no meu médico e falou que isso não tem nada a ver, porque, por exemplo, Parkinson é a beta-amiloide no cérebro. Não tem nada dessas... Ele falou que não tem nada disso aí, e aconteceu isso comigo. Você tem isso também? Tem um que joga no lixo. Meu suplemento tem um médico que jogou no lixo na frente do paciente. Tipo... Gente, pelo amor de Deus. Ética conosco não tem. E também, às vezes, em congresso. Eu fui dar uma aula num congresso, certa vez, falando sobre enxaqueca, e era numa universidade, e eu fui, né, expliquei tudo isso, mas assim, eu fui humilhada num palco, com 300 pessoas me assistindo. Humilhada.
E um começou a fazer pergunta atrás do outro para me encurralar. Uhum. E eu fiquei lá, respondi, mas assim, humilhação total. E eu falei até para a organização, digo, vocês, aqui eu prefiro não vir. Se você me convidar, eu vou preferir não vir, porque é muita Desrespeito. ofensa. A pessoa não quer ouvir, né? Ele não concorda, fica quieto. Eu vejo muita coisa, ouço coisas que eu não concordo. Tá tudo bem. Tem um paciente que se dá bem com aquele, gosta, acredita, confia, e tem a nossa linha. Ninguém aqui está disputando. Sim. A gente tem a nossa linha e por paciente dar certo, e nada é feito sem evidência científica. Eu jamais vou prescrever um chuchu se eu não souber que aquilo vai ter um benefício comprovado por evidência científica. Uhum. Ninguém que está fazendo paciente de cobaia. E aí tem isso, como você não consegue mensurar? Cadê o nível de coenzima Q10 do sangue? Cadê o estudo que pegou 700 pessoas e mostrou o resultado igual para todo mundo? Não vai ter. Não vai ter. Nunca vai ter. Ainda mais na nutrição, né? Não vai. Cada um é de um jeito. Então é muito, muito individualizado. E isso é triste porque, em tese, se você é um prescritor de uma estatina, por exemplo, você deveria ser também conhecedor de tudo que essa estatina vai afetar nesse organismo. A gente tem pacientes aqui que o cara começou a usar a estatina e ele começa a sentir dor, o médico diz, não, isso não, mas a estatina não causa isso. Não causa em todo mundo, é verdade. Mas existe um pequeno grupo que passa por isso sim, e a gente tem que olhar para isso sim. Se você pegar um glifage da vida, ele depleta um monte de coisa, ele diminui um monte de coisa. B12 vai pro saco do cara. Aí o cara tá depressivo, mas ele tá com a glicemia. E pantoprazol? Jesus. Ai, meu estômago. Né, que depleta microbiota intestinal e absorção de nutrientes. A B12 também. A principal... Vixe, é tanta coisa que... depois que eu comecei a ir para esse lado mais da ciência, porque quando eu estava na medicina chinesa, a gente ouve isso quase como uma ideia cultural. E é difícil de comprovar isso quando você está olhando algo que é milenar, que é empírico, que foi a testes e atravessou 5.000 anos de evolução e história, e a coisa é aceita culturalmente. E daí você traz isso para a nossa cultura, que precisa ter evidência, e se você não mostrar e não fizer, você te tiram CRM, CRN, porque se você não tiver na linha, vai dar complicação. Eu ficava aquela coisa meio acuado, até começar a surgir trabalhos disso e dar praticamente um aval para aquilo que tradicionalmente já era válido. Aí vem uma autoconfiança, aí começa a vir aquela coisa assim de praticamente fazer uma ponte da tradição para a modernidade, que é isso. Existem trabalhos, existem evidências que não... Só que tudo para falar que o natural funciona. E é difícil de você falar para pessoas que tornaram a ciência uma religião e não simplesmente uma ferramenta do conhecimento, de bater, querer humilhar. Por quê? Porque não está do jeito que ele quer ler nos artigos que ele lê e não quer aceitar os outros que estão falando contra o conhecimento dele. E, no fundo, a gente vê que a ciência está sendo usada como uma religião e ainda como um dogmatismo, e não como uma ferramenta humana de esclarecimento. É uma pena isso. E vocês podem imaginar o que eu sofro com a fitoterapia, né? Nossa, podemos. A fitoterapia, dependendo do circuito, e eu sempre falo isso, hoje eu me dou o direito de escolher aonde eu vou. Antigamente eu precisava ir porque eu queria mostrar, eu queria que as pessoas soubessem. Hoje, a minha pergunta sempre é, vocês querem ouvir sobre isso? Tá todo mundo... O meu público é um público que quer ouvir sobre isso. A gente teve agora um congresso que foi o maior congresso de câncer da América Latina, em São Paulo, 1.500 pessoas, entre eles a grande maioria médicos, e foi exatamente essa a pergunta. Eu falei, olha, eu vou falar de fitoterapia numa área da medicina que é totalmente refratária a qualquer uso de qualquer tipo de fitoterapia. Aí, o que eu combinei com eles? Eu falei, olha, de fato não existem plantas que tratam o câncer, mas existe uma série de condições secundárias que estão ali no processo do câncer, que as plantas são sensacionais. Eu falei, olha, vou trazer tudo que tem evidência científica, tudo bonitinho. Foi um congresso lindo. Assim, quando eu me vi, depois do congresso, eu tinha 20 médicos à minha volta me ouvindo falar sobre o chá verde, sobre a equinácea, sobre o picão preto. Eu falei, cara, esse é o tipo de circuito que eu quero participar. Agora, quando você vai para um lugar que o cara quer te bater, meu querido, eu tenho mais o que fazer. Seja muito feliz. Óleo essencial, hoje já está mais aceito. Hoje já tem muito mais gente falando, né? Os médicos já começaram a falar. Eu tinha preconceito. Eu era um cara de preconceito com óleo essencial até experimentar. É isso aí.
Isso aí. Doutora, pergunta importante. Derribose. Pouco conhecida, eu acho que até injustiçada, mas uma ferramenta interessantíssima na neuronutrição, né? Sim, com certeza. A derribose, ela é uma molécula que faz parte do ATP. Então, para você sintetizar ATP, você usa a derribose. Para você ressintetizar, você usa a creatina. Eu gosto da união dos dois. Né? Inclusive, a gente, quando tá tratando algo que tem disfunção mitocondrial, baixa produção de ATP, síndrome de fadiga crônica, né? Que ainda é um dos grandes mistérios da medicina, mas a disfunção mitocondrial tá lá no coração, é óbvio que eu quero dar condição, quero dar moléculas para fabricar o ATP. E a derribose, com certeza, entra em síndrome de fadiga crônica, né? Nessas situações de disfunção mitocondrial, eu gosto bastante. E não é raro que eu associe com creatina e com complexo B, né? Pra galera, tudo ali. E é óbvio que caloria, né? Porque se não tem caloria, não forma nada. Mas síntese de ATP. Você sabe que eu trabalho bastante com atletas e, assim, a galera totalmente desconhecia a derribose, não sabia do que era isso. E a gente começou a utilizar, principalmente para a galera que pega mais pesado, então inflama mais, precisa de mais de energia. Pensa num vício que virou. Tem gente fazendo já cheirando a derribose. Claro que tudo isso, obviamente, analisando caso a caso, né? Mas é uma substância incrível, junto com ômega 3, com creatina, com magnésio, né? Que você falou agora. O que o magnésio faz no cérebro, hein? Primeiro, o magnésio, ele estabiliza a molécula de ATP. Então, ele trabalha junto com a derribose e com a creatina. A galera ali, a tropa deles. Mas, enfim, eu vou ficar até quinta-feira que vem aqui falando o que o magnésio faz, né? Mas, assim, estabiliza, faz parte da estrutura da molécula de ATP, da estrutura da molécula da fosfocreatina. Para você produzir serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA, usa ATP. Quer dizer, usa magnésio. O magnésio, quando está em deficiência, ele é fundamental. Sabe quando eu falei que entra sódio e cálcio em excesso, liga neurônios em excesso? O magnésio é um elemento que ajuda a evitar essa entrada excessiva de sódio e cálcio, prevenindo a hiperestabilidade neuronal. Então, faltou magnésio, o neurônio começa a ligar fora do horário onde não deveria. É igual, imagine você com dor crônica, com ansiedade. Isso tudo, sim, pode ser agravado com a deficiência de magnésio. E no paciente que tem esses sintomas, a gente utiliza para poder fazer a modulação. Então, é um elemento que ele faz tanta coisa, e quando a gente vai pensar numa suplementação de um paciente neurológico ou psiquiátrico, ele comumente é um dos meus primeiros a ser cogitado. E não é porque, né, nossa, agora ela está fazendo coisa empírica. Pega um PubMed, só que você vai ver, e se você entende um pouquinho de mas entende 10% de bioquímica ou de neurobioquímica, você já nem tem medo mais. Só que aí também tem que saber prescrever a dose, o horário, né? Que tem a galera que fica as loucuras também, né? A gente fechou a solução Sinatra. Falamos da coenzima Q10, falamos da creatina, falamos da derribose, faltou a L-carnitina. Faltou a L-carnitina. Para fechar, então, como é que fica a L-carnitina? A L-carnitina, ela é um suplemento que eu tenho um carinho imenso, mas eu ainda acho que ela é subaproveitada. O que eu falei no início, né? Quer dizer, no outro programa, não sei, em algum momento eu falei aqui que a glicose é o principal combustível do cérebro, certo? Perfeito. O segundo, e o lactato, né, que é derivado da glicose, vai junto. E o segundo são corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são fabricados a partir da gordura. Então, por exemplo, você comeu lá um açaí, um abacate, ou você está em restrição calórica, fez lipólise, tem gordura no seu sangue, parte dessa gordura atravessa a barreira hematocefálica. O astrócito pega essa gordura e joga dentro da mitocôndria dele para transformar em corpos cetônicos. Então, se eu não tenho a mitocôndria jogando a gordura para dentro, e aí eu preciso da L-carnitina, né, que forma o transportador carnitina, palmitoil, aciltransferase, você não forma corpos cetônicos, que é, hoje, inclusive, alvo de um montão de estudos que estão dizendo vamos aumentar a produção de corpos cetônicos, porque é uma energia absurda para o cérebro, só não mais do que a glicose. Tem atividade anti-inflamatória e atividade inibitória, porque ele modula a neurotransmissão de GABA. Então, no paciente ansioso, deprimido, paciente hiperativo, aumentar um pouco os corpos cetônicos é legal. Só que não é ir para uma dieta cetogênica, é fazer um pouco de cetogênese.
que nós desaprendemos a fazer porque a gente não se adaptou, a gente passou a vida inteira excesso calórico, nós não fazemos lipólise e nem corpos cetônicos. E aí chegou no momento que você está tão inflamado, tão surtado, vão para a dieta cetogênica, porque você chegou no extremo que aí só uma coisa radical os estudos estão fazendo, né, teste com isso. Mas para mim não tem que ser assim. A gente tem que permitir que o nosso cérebro produza corpos cetônicos o tempo inteiro. E corpos cetônicos são tão importantes para o cérebro que ele mesmo fabrica. A gente aprende que é o fígado. O astrócito fabrica. Então a gente tem que manter o jejum noturno, né? Eu já ia te perguntar sobre isso. Não tem que... Primeiro que se você janta e vai dormir, o sono já está estragado. Já foi. Né? Você tem que ter um jejum fisiológico noturno, isso já melhora a cetogênese. Atividade física faz lipólise, comer gorduras monoinsaturadas, restrição calórica, cuida da mitocôndria para a gordura entrar na mitocôndria. Se não tem carnitina, você está ferrado. Então a gente tem que preparar todo o caminho. Você quer corpos cetônicos? Então você prepare todo o caminho, sem esquecer que tem que chegar oxigênio nesse cérebro, porque senão não produz nada. Perfusão sanguínea, beber água, se tiver anemia já está lascado. É um quebra-cabeça tão imenso que você não acha que você vai tomar sei lá o quê, água, limão e glutamina e gratidão, que você vai resolver a sua vida sozinho, que é um raciocínio super complexo. E não existe monoterapia. Sabe onde é que está o problema? Vamos pegar aqui o cara todo lascado, vamos dar zinco com enzima Q10. Melhorou 3%. Porque não é só de um nutriente, é uma encruzilhada que é decifrada por poucos. É fácil você dizer que o suplemento não resolve quando você teve preguiça de estudar bioquímica e de metabolismo e entender onde é que você vai meter o dedo. É fácil dizer, não funciona, toma aqui o antidepressivo. Porque dá trabalho estudar bioquímica e metabolismo. Dá muito trabalho. É uma incógnita absurda. Eu dou aula de bioquímica e eu vejo a dificuldade dos alunos. Sim. Só que quando você vê aquilo ali, você cria uma opinião crítica. Porque você lê um artigo, você entendeu onde é que está o erro, você entendeu o que faltou, você entendeu que a dose não era essa. E aí você monta o seu quebra-cabeça para o seu paciente, que não é monoterapia. Vamos parar com a ilusão, tomar um comprimido e resolver a vida? Pois é. Né? O duro não é nem o paciente querer isso, né? Porque o paciente, é natural que ele venha achar que você vai dar uma pílula e ele vai resolver. O problema é o profissional de saúde achar isso. E às vezes, isso é uma questão que eu tenho batido muito em relação à fitoterapia, porque assim, se você pega um medicamento mononuclear, é fácil você estudar ele, aonde que ele chega, como é que ele faz, como é que ele entra, o que ele passa, como ele é metabolizado, como ele vai embora. Agora, quando você pega um cravo da Índia, que tem 1.200 moléculas na composição. Conhecidas. 1.200. Aquele trenzinho desse tamanho assim, ó. Qual tecnologia do planeta Terra vai conseguir estudar a interação de 1.200? Não existe. Aí o que sobra pra gente? Muitas vezes sobra a análise do resultado. Então você aplicou o cravo da Índia no cara. Esse aqui melhorou, ele não teve mais hálito ruim, o intestino dele funcionou melhor, ele recuperou mais rápido de uma cirurgia dentária e você vê o resultado. Aí vem aquele xarope lá e que diz, cadê o estudo científico que mostra o mecanismo de ação, querido? Não tem mecanismo de ação na fitoterapia, não tem. E eu acho que essa é a grande estupidez da pessoa que usa a ciência como uma religião e não como uma ferramenta. Né? Eu sou super a favor da ciência. Tem que ficar claro aqui, eu amo ciência. Só que as pessoas que usam isso como um dogma, né, que nem essa, mas o estudo randomizado isolado, duplo cego. Quando você fala de nutrientes, é impossível você chegar no critério que foi feito para favorecer fármacos. Este que é o problema. E o profissional que está olhando, que está acostumado a ver artigos científicos que foi preparado para fármacos, é impossível você isolar um nutriente e dizer que... E é isso que a nossa medicina faz, isso que a nossa farmacologia moderna faz. Ela pega o alimento, vê qual que é o princípio ativo, isola ele, depois quer vender ele porque ele quer testar ele, e se ele funcionar, é ele o único que foi o responsável por fazer funcionar. Então, só vale aqueles que prescrevem aquele medicamento, só que ela só vai fazer isso se aquilo tiver retorno e patente. Esse é o problema. E aí? É aí que a coisa fica complicada, né? E olha só como a balança, ela pende para o lado errado. Pega aqui eficácia de metilfenidato e antidepressivos.
Você vai encontrar 1 milhão de controvérsias na literatura. Não tem martelo batido, evidência segura de que vai funcionar. Mas usa-se. Por quê? Porque é o que tem. É o que tem. Porque tem estudos, né? Isso. E daí? Teve aqui, ó, 40% de remissão, 25% desse, 3 tiveram diarreia, 5 dormiram mal. Então é isso aqui, deu certo. Né? Então você tem esse efeito que também não é perfeito, mas não é questionável. Ninguém questiona. Por quê? Porque é um remédio e porque o médico disse que é assim. E aí a pessoa vai vivendo o efeito colateral depois de começar a fazer a utilização e a eficácia que não é do jeito que ele esperava. E quando você pega o nutracêutico, o nutriente, nunca vai ser perfeito. Mas não funcionou. Mas às vezes o percentual de melhora foi parecido com o remédio. Mas é porque é remédio, então vai que a gente confia. Porque a indústria farmacêutica está ali dá segurança. Então, eu já escutei coisas da indústria, porque como eu trabalho com isso, então a gente vê a banda legal que toca afinada e a banda podre também, né? Então você está nos dois meandros ali. E eu escutei de um cara que tem participação num determinado medicamento aí, que eles nem fazem muita questão de ter estudos sobre aquilo, porque vai que revela que não funciona. Porque já está extremamente difundido. Então, você vê que esse é o lado perverso da ciência, né? Então, está sendo muito vendido. É o que basta para todo mundo acreditar que aquilo está funcionando. Você que gosta de ciência, dá uma pesquisadinha sobre o N da estatina. Para você entender do que eu estou falando. Tá? Aí você já vai entender que a gente está falando assim. Sim, funciona? Funciona. Mas no caso da estatina, de uma maneira muito específica, você precisa que 50 pessoas tomem para que uma tenha como desfecho final não morrer de um ataque cardíaco por causa de um colesterol alto. Ou seja, do ponto de vista estatístico, é pífio, mas como está extremamente difundido. Então, né? Doutora, algum outro suplemento que você tenha um carinho especial? Eu gosto do NAC, a N-acetilcisteína, porque ela, né, os neurônios captam a cisteína e produzem a própria glutationa, assim como os astrócitos. E o NAC também, ele tem um efeito de diminuir a neurotransmissão de glutamato, que é excitatório e está em excesso em diversas situações. E tem um estudo, inclusive, Júlio, para você ver como o NAC ele é maravilhoso. Tem um estudo que fez teste de biodisponibilidade de um medicamento, que o paciente que tem Parkinson, ele usa a levodopa, né, a Prolopa, com uma medicação. E o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma molécula que juntou o Prolopa com a N-acetilcisteína. Aí eles chamaram de supercarbidopa, uma coisa assim. Que era a N-acetilcisteína conjugada com a carbidopa, com a levodopa, na verdade, era levodopa com a UNAC. E eles fizeram uma molécula biodisponível e que trouxe resultados mais interessantes do que a levodopa isolada. Por quê? Porque no Parkinson, o estresse oxidativo é o coração, a disfunção mitocondrial é o coração. E estudos feitos em cérebros pós-morte de pacientes com Parkinson mostram uma redução muito grande de glutationa. Então, eles associaram, fizeram NAC com levodopa, com resultados muito melhores do que só a levodopa isolada. Só que é um estudo com N pequeno, não é uma droga comercialmente disponível, mas já mostra a importância de você associar mecanismos bioquímicos, né? Então, eu falei, mas onde é que tem para vender mesmo, que a gente quer? Né? O brócolis, ele é rico em cisteína. Em cisteína, né? Cisteína, Ai de mim se eu prescrever brócolis e mucuna. Mucuna pruriens. Ai de mim. É um absurdo. Mas se prescreve esse aí que o valor é bem caro, tudo bem. Funciona, né? Mucuna pruriens é uma das maiores injustiças no tratamento do Parkinson. Tem um estudo da Neurology, não sei, de 10 anos atrás, que ele faz comparação da levodopa, carbidopa e da mucuna. Porque a mucuna... Mucuna é um fitoterápico, tá? Ele é fonte de levodopa. E ele tem aquele trilhão de fitoquímicos com atividade modulatória de inflamação, de estresse oxidativo e traz outros benefícios. Mas aí eu pergunto, por que não tá na cartilha? Porque ninguém pode registrar com aquilo como se fosse seu, né? Patente. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Quando às vezes tem esse questionamento de um outro profissional da área de saúde, ou o questionamento é porque não tem estudo, ou porque não sei o quê, não se questiona o resultado. Se você está usando e está fazendo bem, cara, continua usando, ele está te mostrando isso.
não é porque a gente ainda não conseguiu decifrar todos os mecanismos pelos quais ele faz o que faz, que ele vai deixar de fazer. E na fitoterapia nós temos um argumento que é inquestionável. Se a gente usa esse trem aqui há 7.000 anos e você ainda não sabe o que ele faz, é porque a gente é muito burrinho, né? Pelo amor de Deus. Você pega uma lavanda da vida, uma lavândula angustifolia, e você vê o período que os caras usam, a gente tem registros de uso dela há 12.000 anos. Então, em 12.000 anos, a gente conseguiu já, pelo amor de Deus, a ver quase tudo, né? Até situações graves, desde a situação simples à situação grave. E assim, usa o óleo essencial e vê como é que você modula o período de intermitência ali do teu sono. Começou a diminuir esse período, deu bem. A minha esposa testou um monte de coisa. O que ela faz hoje? Uma gota, 10 minutos antes de dormir, é um porrete. Modula um monte de coisa. Aí tem, sim, agora tem um monte de estudos. Hoje a lavanda é uma das mais estudadas do mundo. Mas a gente começa a entrar nos meandros de um mercado que é complexo, né? Ontem eu fui questionado sobre o uso da copaíba e o gerânio, que é a minha tese de doutorado, para o tratamento, para acompanhamento de TDAH. Modulação de CB1 e CB2. Né? A copaíba faz uma boa modulação de CB2, o gerânio faz uma boa modulação de CB1. Você junta os dois, consegue fazer um trabalho muito interessante, infinitamente mais barato, apesar do gerânio ser caro. O caro é R$90 um vidrinho, a copaíba sai a R$30 um vidrinho, e você vai comparar, por exemplo, com a cannabis. Gente, ele é sensacional, a cannabis é maravilhosa. Sim, do ponto de vista técnico, agora integra a farmacopeia brasileira, a última a integrar a farmacopeia. Então, é indiscutível. Só que o mecanismo de você produzir ele é um mecanismo controlado, que eleva o valor, que poucas indústrias podem fazer. Pra vocês terem ideia, na minha farmácia de manipulação, a área onde a gente tem a manipulação de cannabis, só uma pessoa pode entrar, só ela tem o código, ninguém mais pode acessar, porque é tudo extremamente controlado. Então, obviamente, se é mais controlado, é mais fácil de ganhar din-din. Então, não é que não tenha resultado. Tem, mas a gente precisa olhar para o que a gente está usando hoje de maneira mais simples, né? E o tal do autismo, doutora? O autismo, né, o transtorno espectro autista, eu digo que cada TEA é um TEA. É uma mistura tão grande de alterações bioquímicas no organismo e no cérebro que a gente não consegue dizer assim, faça isso. A começar pela disbiose associada ao TEA, a começar pela dificuldade em eliminação hepática de toxinas, então tem aqui, né, problemas de detoxificação. A gente tem também problemas de barreira hematoencefálica, transportadores na barreira hematoencefálica que não permitem que determinados nutrientes cheguem para o cérebro, inclusive o próprio ácido fólico, né? Tanto que o ácido folínico, ele foi muito falado há pouco tempo atrás, porque o TEA, ele teoricamente tem uma disfunção na barreira hematoencefálica, onde o ácido fólico não consegue atravessar. Mas o ácido folínico conseguiria. E o ácido folínico é derivado do ácido fólico e depois vira metilfolato. E o metilfolato entra lá na rota de produção de um monte de coisa. Aí a gente tem também alterações imunológicas que faz com que as crianças tenham muitas alergias, inclusive alimentares, e mantenham o processo inflamatório no organismo acontecendo, alterando dopamina, serotonina, norepinefrina, sistema GABA, sistema glutamato. Então, tudo isso tem que ser investigado. Microbiota, detoxificação, nutrientes que podem ter problema de atravessar a barreira hematoencefálica, alergias alimentares, né, imunidade alterada e as rotas bioquímicas, sistema nervoso central, né? Então, disfunção de produção de dopamina, de transportador, de receptor, disfunção serotoninérgica, alteração na neuroplasticidade. Nossa. É uma lista de muitas coisas, tanto que cada um é cada um. Sim. Né? Cada pessoa com TEA é uma pessoa com TEA. O meu pai é TEA e o meu irmão mais novo é TEA. E são pessoas totalmente diferentes, que tanto que o meu pai diagnosticado com TEA eu digo que agora que eu tô sabendo que ele tinha TEA por todo o espectro de comportamento dele. E já o meu irmão mais novo é bem mais sintomático. E são pessoas totalmente diferentes, mas que entram dentro de um mesmo diagnóstico e têm tratamentos totalmente diferentes. Então é difícil a gente criar uma regra, né, para isso. O que eu gosto de frisar é ácido folínico, diferente do ácido fólico que é artificialmente colocado em massas,
Ácido folínico. Enriquecido com ácido fólico. Mas o ácido folínico que foi falado aqui, que esse entra na barreira hematoencefálica e às vezes até doses de metilfolado, sabem aonde que tem mais na natureza? Frutas, legumes e verduras. E o povo não gosta. É isso que eu ia falar. Você pega um caso como o TEA, que tem todas essas dificuldades, e aí você coloca na equação uma seletividade alimentar, que é difícil de você fazer ele abrir o paladar para outras coisas, ou às vezes o pai e a mãe acham que estão protegendo o filho de não é forçar a palavra, mas de estimular, porque paladar é uma coisa que se estimula, não é uma coisa que eu nasci gostando de melancia e não gostando de laranja, não existe isso. Você pode até ter algumas predisposições, mas na grande maioria dos casos é uma questão de você estar ali trabalhando, incentivando, né? Aí você começa a ver o caos que vira a vida de uma família que não tem assistência de um profissional da área de saúde. Né? Mas eu tive uma mãe que se ofendeu quando eu falei para ela que a fome é o melhor cozinheiro, gourmet, porque se você passa, né, ali um tempinho, a pessoa, é isso que tem para comer, filho. E eu já vi isso e assim, existem níveis de TEA, né? Existe o autista, né? Aquele autista, e existe o espectro autista. Gente, fome é um excelente de um cozinheiro. Torna qualquer comida gourmet. Bota lá a abobrinha, vai comer. É que todo mundo... Só que se ofendem, às vezes, de você falar isso. É que as pessoas entendem que sofrimento não é algo que possa fazer parte da equação, né? E isso não é nem só para o autista, a gente está falando de uma forma geral para o ser humano adulto. Se você passa um pouquinho de frio, você passa um pouquinho de fome, você passa um pouquinho de cansaço, você está modulando o teu corpo, né? A famosa hormese, né? Hormese. É o processo de hormese. Mas, enfim. Doutora, nós teríamos muita coisa para conversar, mas eu sei que você também está com o teu tempo bem apertado. Você veio de São Paulo, nós estamos falando aqui da cidade de Curitiba. Você veio também para visitar o seu irmão aqui. Fofocar, Trocar umas ideias, né? E eu sou muito grato por ter você na minha vida. Antes de ter você aqui no podcast, você é uma professora muito querida, uma das pessoas que eu mais respeito na nutrição. E eu não tenho que falar isso para puxar saco de ninguém, isso é verdade, né? Do fundo do coração. E receber você aqui hoje sabe aqueles momentos da vida da gente que são momentos de regozijo? A gente está numa semana de lançamento, o pau tá torando, a gente tá com tudo alucinado e o povo me cobrando, você vai fazer podcast? Eu falo, fica na tua, fica aí no teu cantinho, que isso daqui é o meu hobby, não enche o meu saco. E hoje eu vou receber uma pessoa que eu amo. Então, tamo junto. Foi um passeio no parque hoje, aqui com você, te ouvir. Estou esperando aquele seu livro que você prometeu que um dia ia escrever. Tô né? escrevendo. Eu e a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, né? Do Palmeiras. Sim, sem pressão nenhuma, né? Mas a gente está esperando aqui. Doutor Endrigo, muito obrigado pela parceria. Há muito tempo atrás, eu te prometi que nós teríamos quintas-feiras maravilhosas à tarde. Eu espero do fundo do coração que a gente tenha atingido esse objetivo. Gente do céu, para mim é um horário que eu reservo com tanto carinho para estar aqui e conhecer pessoas fantásticas assim. Foi um prazer conhecê-la, doutora. E conseguir compartilhar isso com o público, com vocês. E essa interação para mim, assim, ela é um momento da semana que eu falo assim, olha, que nem você falou, é a minha bolha de satisfação, de dopamina. Adoro fazer isso aqui, adoro compartilhar esses momentos contigo, né? E foi um prazer imenso tê-la aqui conosco, porque eu aprendi, gostei muito do jeito que você expõe a simplicidade, o brilho quando você fala, eu vejo algo a mais de trás de você e isso eu tenho certeza que vocês puderam sentir e é sempre uma satisfação. Que bom. Doutora, muito obrigado. Aquele seu recado para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu antes quero agradecer, doutor Júlio. Eu e o doutor Júlio nos conhecemos, que ele mandou um direct para mim, foi na rede social, né? E eu quero te parabenizar por tudo que você tem construído ao longo desses anos. Eu tenho acompanhado a sua trajetória. Você está construindo algo incrível e que vai deixar aí um rastro para trocentas gerações. Então, assim, parabéns. É uma alegria ter, assim, esse contato, essa proximidade com você. Muito obrigado. E, doutor Endrigo, eu quero parabenizar você pela forma com que você enxerga a sua habilidade como médico, de você ter ampliado os horizontes.
de você não ter se concentrado em diagnóstico ou medicamento. Você vê além, vai na ousadia, às vezes a gente vai contra a correnteza, porque é criticado, né, como estava até conversando no início, mas o que é importante para a gente é ver o nosso paciente bem. Isso. É isso que brilha os nossos olhos. Então, eu quero agradecer e parabenizar vocês dois e dizer que eu vou vir quantas vezes você chamar. E se não chamar, eu me chamo igual, né? Hoje eu tô indo, te vira aí que cheguei. Será sempre muito bem-vindo. Pois é. E para quem nos assistiu, tudo isso aqui foi preparado com muito carinho. Eu vim para Curitiba, assim, muito animada, muito alegre, porque eu sei a transformação que a neuronutrição traz para a vida das pessoas. As pessoas querem respostas, querem soluções, querem mais opções para a vida delas. E a neuronutrição, ela traz essas ferramentas. Você mergulhar um pouco mais, você vai ver como a sua vida vai se transformar. E a gente está aqui para conduzir, ajudá-los a trilhar essa caminhada, né, com as suas dúvidas, as suas queixas, seus medos. A gente está aqui no suporte porque nós também temos dúvidas, medos, mas a gente segue adiante no propósito porque tá dando tudo muito certo e eu espero encontrá-los em outras ocasiões aí na nossa vida. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado pela sua existência e por estar aqui conosco. Vou deixar todos os contatos de todo mundo aqui na descrição do vídeo. A Dani, já estou chamando de Dani. Mas é Dani, a Dani. É o nível de intimidade. A Dani tem vários cursos, tem pós-graduação, tem um monte de coisas. Vai ter um livro, diz que vai ter um livro. Vai. Que já está saindo também. E faz atendimentos quando dá, quando pode, né? Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição. Agradeço imensamente a Fitoessência por oportunizar para a gente esse espaço aqui para fazer a nossa gravação. E até o nosso próximo vídeo. Beijo no coração.